Olá, pessoal. Sou o professor Márcio Alveg e hoje a gente vai dar sequência fechando aquela parte de análise de dados, onde nós vimos aí a importância da informação, o uso dela na tomada de decisão e, claro, né, o tipo de dado, informação, conhecimento que se tem e a forma na qual é trabalhada, a diferença entre o Data Warehouse, a diferença, a ideia do Big Data, como isso tem colaborado para as instituições, para as empresas, para, né, de forma geral, para o entendimento do que está acontecendo no mercado e uma vantagem competitiva. Então, vamos ver aqui um pouquinho de algumas questões abordando essa parte de análise de dados. Vem comigo, vamos lá no slide, vamos ver o que a gente selecionou para vocês. Olha a primeira questão. A primeira questão fala o seguinte, ó, sobre o objetivo do BI, né, Business Intelligence, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Bem, como objetivo, como proposta, extrair e integrar dados de múltiplas fontes. Primeira pergunta, né? Concorda que hoje as fontes geradoras de dados são as mais variadas, diversas, inclusive, né? É dos Vs do Big Data? Perfeito. E aí o segredo não é poder trazer essas informações de vários lugares, né, e integrar ao sistema para que a gente possa usar? Perfeitaço. Ok, ok. Então, marca um como tranquila, certo, certo. Na verdade, né? Opa, professor, olha aqui, você viu? Todas tinham um. Pois é, né? Pois é. Então vamos para dois. Analisar informações contextualizadas, no nível de totalização e agrupamento maior. O que acontece? Quando o dado chega de forma isolada, primeiro que o dado em si, o dado, ele não tem um sentido, uma vida própria. Ele precisa ser contextualizado, a fim de o quê? Gerar uma informação. E essa informação, muitas vezes, né, ela pode sinalizar uma tendência. Por isso, ela não pode ser avaliada de forma isolada. Nós temos que, né, a ideia é agrupar, a ideia é de totalizar, a ideia é que no grupo, aquela informação possa ser analisada. Perfeito. Dois, ok. Agora começa, ó, dois, ó, dois, ó, dois. E aí, risca aqui e risco aqui, ok? Porque não tinha dois, né? Porque não tinha dois. Identificar relações de causa e efeito, né? Aquele velho dilema, né? Tostines, né? Torradinha, aquela, isso, tá? Por que vende mais? Porque ela é crocante ou ela é crocante porque vende mais, né? E aí? Pois é, qual é a causa, qual é o efeito? O que acontece, o que está relacionado com essa situação, com essa tendência, com esse efeito de mercado? Beleza. Então, essa análise, esse volume de dados vai ajudar você a trabalhar no teu negócio de uma forma inteligente. Correto. Se está correto, acabou. Acabou, né? Porque aqui não tinha o 3 e aqui tem. Mas para isso, o 4 tem que estar certo. O 4 tem que estar certo. Desenhar cenários, criar simulações e estudar tendências. Justo, você poder trabalhar, né, projeções, você poder criar simulações, você entender, criar expectativas, né, estudar tendências. Esta é a grande jogada do momento, né, quando se fala do BI. Perfeito. Quem está certo? Todo mundo está certo. O aluno odeia quando todo mundo está certo. Ele sempre acha, não, deixei passar alguma coisa. Vou voltar e vou ler, eu tenho que tirar alguma. Todas nunca é. Meu amigo, não existe essa regra. Avaliamos uma a uma, justificamos uma a uma, tá tudo certo. Resposta, letra E. Vamos lá, vamos para a próxima. Perdão. E aí? Preencha as lacunas. Veja, a ideia de que Bill Imon
é considerado um dos pais da tecnologia de Data Warehouse, o DW. O autor define o termo como sendo um conjunto de processos são tarefas, ou processo de dados integrados, dados. Dados orientados por assunto ou por objeto, por assunto. Variável no tempo, tá? E não volátil. Não volátil, na ideia de que ele não vai perdendo essas informações, ele vai simplesmente agrupando. Então aqui, né, é uma questãozinha que foi tirada justamente dessa definição, era uma questão mais trazendo as características chaves. Você vai falar do Data Warehouse, ele é não volátil. Enquanto o Big Data pode ser volátil. Até porque o volume de informação é muito maior, então a gente pode, em algum momento, abandonar, né? Trabalhar para aquele propósito, porque é uma informação em tempo real, tá? Para aquele propósito, e depois simplesmente abandonar, ok? Mas o DW, não. O DW é um dado histórico, quanto mais, melhor. Quanto maior for essa retrospectiva, melhor. Resposta A. Boa. Vamos lá. A fim de melhorar o processo de tomada de decisão, a partir de dados correntes e históricos da empresa, legal, uma porção resumida e descentralizada dos dados pode ser armazenada em um. Então, o DW é o grande cubo. Aquele cubinho, aquele pedaço menor, essa base menor é destinada a uma área específica de negócio, que contém dados altamente focalizados. Então, por um assunto, é onde o RH vai trabalhar, é onde o pessoal do financeiro, onde o pessoal né? É um dado mais específico, é uma basezinha menor. Como é que eu chamo isso? Data Mart, tá? Então, o DW ele pode ser composto por esses vários data marts. O data mart é essa segmentação, né? Essa porção, tá? Retirada do grande cubo, ok? Então, para nós, cadê o data warehouse e o data mart? Ele quer o menor é o data mart. Legal? Resposta é B de bola. Vamos para mais uma. A tecnologia de Data Warehouse tem se tornado uma importante ferramenta para implementação do conceito de inteligência empresarial, proporcionando uma integração dos dados empresariais para a realização de análises gerenciais e estratégicas, né? Para a tomada de decisão. Entre as suas características inclui-se a extração de dados de fontes únicas. Cara, vimos isso agora há pouco. Fontes variadas, risco, necessitando de um data mart para cada fonte. Veja, aí dentro do data mart é a segmentação, legal, mas a fonte ela é variada, ok? Olha lá, incapacidade de lidar com múltiplos níveis de tempo devido à sua não volatilidade. E aí, é não volátil, requerendo um DW para cada granularidade dessa dimensão. Então, vamos imaginar que a cada semestre, que a cada ano, eu tivesse que ter um novo cubo. Não. Essa base histórica é simplesmente cumulativa, tá? Não, errado aqui. Ele tem justamente essa capacidade de trabalhar com os vários níveis. Aqui ele fala que tem uma incapacidade. Não. Eu não perco as informações, são dados históricos, onde realmente eu vou trabalhando essa profundidade. Então, errada a B também. Orientação por assunto, permitindo foco em processos de negócios específicos, né? Sim, lembra do ETL? A primeira ideia de identificar da onde vêm as informações? Aí tem a extração, a transformação, a carga. Pois é, você vai trazer informações que te dizem respeito ao teu negócio, ao teu foco, à tua proposta, tá? Então, gostei da letra C. Volatilidade, acabou. Né? O DW é não volátil.
Processo baseado em simples consultas e tabelas específicas, gerando uma correspondência de 1 para 1 entre as tabelas do DW e o sistema transacional. Primeiro, né? Na verdade, é uma base que sai do ambiente, né? Sai do ambiente de produção e é jogado, né, em separado. Então, aqui não tem essa relação, essa direta de 1 para 1. Muitas vezes você vai trazer lá do ambiente de produção de vários lugares e você vai consolidar no DW. Então, pode riscar, e aí fica para nós aqui, letra C. C de coração. Ok? Vamos mais uma? Dá tempo? Dá tempo. Pois é, né, professor? E o Big Data? Olha essa questão. E aí eu falo para o aluno, esse tipo de... A gente fala que é novo, o novo é modo de dizer, né? Em prova isso já vem sendo cobrado já há um tempo, mas algumas bancas ainda não estão habituadas, acostumadas a trabalhar esse tipo de cobrança. E eu poderia incluir a Sesgranrio nisso. E aí você vai ver que, a respeito do Big Data, ainda está naquela fase da cobrança do conceito, do geral. Por isso, uma das cobranças mais típicas, tivemos agora, recentemente, uma prova da Polícia Federal. Pô, e Sebrasp, né, tem uma estrada muito maior. E adivinha, cobrou o quê? Essa parte dos 3 Vs. Só para lembrar os alunos, são 3 Vs que podem virar 5. Podem virar 5, né? A ideia da velocidade, a ideia da variedade e do volume. E os outros 2 Vs são veracidade e valor. Aí vai depender, não dá nem para dizer que a característica de tal banca não é uma cobrança típica da Sesgranrio. Então, eu diria que, né, te prepara para os 3, mas fica com 5 na manga. Olha essa questão. Então, a principal definição de Big Data parte de 3 características conhecidas como os 3 Vs. A saber, velocidade, variedade e volume. Então tá. Então ele já começou pelos 3. Tá? O termo velocidade refere-se ao quê? O que a velocidade trata? A necessidade das aplicações de gerar resposta rapidamente a partir de grandes massas de dados. A velocidade tem a ver com, né, hoje a dinâmica de produção dos dados e o aproveitamento. E não na ideia final, a ideia da entrada e não no processo final. Então, letra B está mais legal. A existência de um alto fluxo de dados na entrada, dados em tempo real, está sendo produzido, está sendo captado e aproveitado. Resposta é B de bola, é Bzinho de bola, ok? Necessidade de gerar aplicações rapidamente em função da demanda, né? Não é gerar as aplicações, é obter os dados, absorver os dados, receber os dados. Não. Importância da facilidade de manipular cubos de visualização de dados rapidamente. Não. Rapidez com que os dados se tornam inválidos com o tempo. Na verdade, está entrando dado novo, mas não que o dado antigo se torne inválido, né? Tem a situação mais histórica, né? E isso também depende de sistema para sistema. Qual é a periodicidade? Tá? Com que tipo de informação eu estou tratando, falando, né? Para qual propósito? Realmente, tem algumas que têm uma dinâmica maior. Então, eu posso, como ele é volátil, né? Ele pode ser volátil, eu posso me abrir mão, né? Me abster dos dados mais antigos, mas não que ele se torne inválido. Eu vou dar preferência para entender uma tendência dos dados novos. Então, realmente, a B é a melhor. B é a melhor. Vamos mais uma para fechar? Ei, caramba! Essa é, ó, melzinho na chupeta. Essa é fácil, ok? É que nem tirar doce de criança. Os termos BI e Big Data confundem-se em certos aspectos. Uma conhecida abordagem para a identificação dos pontos críticos de cada paradigma é conhecido como 3V.
e destaca o que são esses 3 Vs. Vamos lá. Tem variedade? Tem variedade. Tem variedade. Tem visualização? Não. Tem velocidade? Tem velocidade. Tem virtualização? Não. Volume tem. Volume tem. Variedade, velocidade e volume. Ok? Então, não, não e não. Realmente, a única que traz os 3 Vs que são válidos é a letra C. Mas eu falo para o aluno, não esquece, poderia falar de mais 2. Veracidade, veracidade, ok? E valor, valor. Valor, os dados que você trouxe, você absorveu, ele tem valor para o teu sistema? Ou não tem nada a ver com o teu meio? É um dado que para você não vai interessar, não influencia em nada, né? Não influencia em nada, ok? Então, veracidade, né? Se o dado realmente é verídico, você tem que confiar na informação e se ele consegue agregar valor, ok? Show de bola! Com isso, fechamos aqui a nossa parte de análise de dados, beleza? Obrigado, até a nossa próxima, onde ele vai começar a falar o quê? Sobre educação, ensino à distância. E tá aqui o exemplo, ó nós aqui, né? Nossa comunicação é síncrona ou assíncrona? Ó, vou deixar no ar. Próxima aula eu respondo, hein? Vem comigo na próxima aula. Abração!